Saúdo a todos com a paz do Senhor. Vamos com o nosso propósito, 150 salmos em 150 dias, e neste desafio vamos hoje meditar no Salmo 50. Não perca logo após o Salmo, a leitura, nós trazemos a reflexão. Deus tem uma palavra para o seu coração. Salmo de Asaf. Deus poderoso, o Senhor mesmo, falou e chamou a terra desde o nascer do sol até o seu baixar. Desde Sião, a perfeição da beleza, Deus resplandeceu. Nosso Deus virá e não ficará em silêncio. Um fogo devorará diante dele, e tudo será muito tempestuoso ao redor dele. Ele clamará aos céus lá de cima e à terra, para que ele possa julgar o seu povo. Ajuntai meus santos para mim, aqueles que fizeram um pacto comigo pelo sacrifício, e os céus declararão a sua justiça. Pois Deus é juiz, Ele próprio. Selá. Ouvi, ó meu povo, e eu falarei, ó Israel, e testificarei contra ti. Eu sou Deus, teu Deus. Eu não te reprovarei pelos teus sacrifícios ou pelas tuas ofertas queimadas, que estão continuamente diante de mim. Não tomarei nenhum boi castrado da tua casa, nem bodes do teu aprisco, pois todo animal da floresta é meu, e o gado sobre 1000 colinas. Eu conheço todas as aves do montes, e os animais selvagens do campo são meus. Se eu estivesse com fome, eu não te contaria, pois o mundo é meu e a sua plenitude. Comerei eu a carne de touros ou beberei sangue de cabras? Oferece a Deus ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo. E invoca-me no dia da tribulação, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Mas aos perversos, Deus diz: o que tens a fazer para declarar meus estatutos, ou para que pudesses tomar meu pacto na tua boca? Vendo que tu odeias a instrução e lanças minhas palavras para trás de ti. Quando viste um ladrão, então consentiste com ele e foste cúmplice de adúlteros. Tu dás tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Tu te assentas e falas contra o teu irmão, tu calunias o filho da tua própria mãe. Estas coisas tu fizeste, e eu mantive o silêncio. Tu pensastes que eu estava junto de alguém como tu, mas eu te reprovarei, e as colocarei em ordem diante de teus olhos. Considerai isto agora. Vós que esqueceste de Deus, para que eu não vos rasgue em pedaços, e não haja ninguém para livrar. Quem quer que ofereça louvor, me glorifica, e aquele que ordena a sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Louvado seja Deus. Esse é um salmo maravilhoso que retrata a verdadeira adoração a Deus, que é a adoração de coração. O verdadeiro sacrifício é a entrega. É aquele que entrega-se inteiramente a Ele em obediência, reconhecendo a sua soberania e anda segundo as suas ordens, ou seja, segundo a justiça, segundo a verdade, segundo a bondade e o amor. Foi para isso que Ele nos chamou, foi para isso que Ele nos criou, né? E esse salmo, dos versos 1 a 6, ele mostra a figura de Deus como juiz, que vem para todos, né? Não tem aquele que não vem ao juízo de Deus, né? Aqueles que
vivem praticando o bem serão julgados de acordo com as suas obras, e os que lutam para o mal também serão julgados de acordo com as suas obras. Em Jeremias 11:20 diz que o Senhor dos Exércitos é um justo juiz e ele prova o mais íntimo do coração. Então ele conhece, não adianta eu dizer para você uma coisa e o meu coração pensar outra, porque Deus ele conhece as nossas intenções, conhece a nossa mente, os nossos pensamentos, né? E ele começa dizendo que ele chama toda a terra, né? Desde o nascer do sol até o seu baixar, ou seja, de um lado a outro da terra, porque ele é a perfeição e a beleza, né? Ele chama aqui ele termina aqui o 6 com selar, né? Os céus declararão a sua justiça, pois Deus é juiz, ele próprio selar. Então, convoca a uma reflexão, uma pausa. Toda vez que tem selar nos Salmos, é uma pausa para reflexão. Então, a gente precisa refletir que tudo aquilo que pensamos, sentimos, fazemos, são como sementes que darão seus frutos, sejam bons ou maus. Nos versos 7 até o 15, ele ressalta que Deus ele não condena os sacrifícios oferecidos em seu nome. Porém, o que mais lhe agrada é um coração sincero e obediente. Lá em Romanos 12, e o versículo 1, diz que o sacrifício que a gente deve apresentar a ele é o nosso corpo. E diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ou seja, chama-nos a razão. Qual a razão? É ter a consciência, é buscar o entendimento de que Deus é soberano e que Ele nos deu a vida. Então, quando aqui o verso 14 diz assim: oferece a Deus ação de graças e paga os teus votos ao Altíssimo. E invoca no dia da tribulação e eu te livrarei e tu me glorificarás. Ou seja, oferece a Ele ação de graças, reconhece, paga os teus votos, ou seja, cumpre aquilo que você se propõe a fazer para Deus. O louvor não é só simplesmente louvar, cantar, louvores de exaltação, de adoração, né, a Ele, mas é o louvor com a nossa vida, é o louvor com tudo aquilo que fazemos. O apóstolo Paulo, ele disse que tudo seja para a glória de Deus, quer comais, quer bebais ou quer façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus. Que a minha vida, o meu falar, o meu pensar possa glorificar a Deus. Ou seja, o que é que glorifica a Deus? É quando eu penso o bem, eu penso nas obras de Deus com gratidão, eu penso da minha vida com gratidão, no meu corpo, eu penso no meu semelhante com respeito, eu penso nas obras do Criador Supremo. Então esse é o louvor, é direcionar a minha voz com tudo que venha a edificar. Pois ele fala aqui, no verso 19, tu dás tua boca para o mal e a tua língua porta o engano. Ou seja, que a nossa boca fale algo para o bem, não enganosamente, mas fale a verdade, seja justo, né? Então, o 20 diz, tu te assentas e falas contra o teu irmão, calunias o filho da tua própria mãe. Ou seja, todos são nossos irmãos, né? E nós muitas vezes falamos contra, nos pegamos maldizendo, né? Falando mal. Então isso é para nos chamar a atenção, que todas as vezes que isso serve para mim, eu recebo, todas as vezes que formos nos referir ao nosso semelhante, que olhemos para ele como obra de Deus, que assim como nós somos uma obra de Deus, ele também é. Então vamos olhar com respeito. E também diz assim, estas coisas tu fizeste, não mantivesse o silêncio, pensaste que eu estava junto a ti, né? Então mais acima ele diz,
no verso 17, vendo que tu odeias a instrução e lanças as minhas palavras para trás de ti. Então esse salmo ele se referia ao povo de Israel, que muitas vezes entravam nas sinagogas oferecendo seus sacrifícios, aclamando a palavra, porque são todos conhecedores das ordenanças de Deus, e muitas vezes nós sabemos que Deus ele é justo, que ele ama a verdade, que ele ama aquele que se porta com justiça, com amor. Nós sabemos o que devemos fazer e fazemos ao contrário, e depois vamos oferecer sacrifícios a Deus, seja ele jejum, seja ele o louvor, seja ele o que for que vamos ofertar até, mas não condiz com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Então esse é um salmo que chama a verdadeira adoração, porque a palavra de Deus diz que os verdadeiros adoradores, que Deus está procurando os verdadeiros adoradores, e esses o adorarão em espírito e em verdade. Louvado seja Deus. Então, o Salmo 19, o verso 14, ele fala que as palavras da minha boca e a meditação do meu coração sejam só de louvor a ti, Senhor. Né? Então vivemos num mundo cotidiano onde é cheio de maldade, cheio da mentira, cheio da injustiça, mas nós recebemos todos os dias o chamado de Deus para uma vida de justiça, para uma vida que faz a diferença no meio de um povo corrompido. Deus procura os verdadeiros adoradores, pessoas que obedeçam a sua ordem, a sua voz, a sua vontade, o seu propósito, porque o propósito de Deus para a vida de cada pessoa, e ele tem um propósito individual para cada um, ele tem um propósito coletivo, mas ele também tem um propósito individual, e eu creio que esse propósito na vida de cada um é andar na verdade, é andar na sinceridade, é estar de acordo com a sua vontade, para que ele assim possa usar cada um como instrumento para o coletivo. Deus, ele trabalha na nossa vida, para nós, por nós, mas também ele quer que nós tenhamos disposição para que ele possa se utilizar de nós também para o próximo. Ele se agrada porque se tem alguém passando por dificuldades, sofrendo, angustiado, e você pode ser usada, eu posso ser usada para dar uma palavra de conforto de acordo com a vontade de Deus. Esse também é um dos propósitos de Deus para a nossa vida, né? E também nós pensamos o quê? No poder da língua, né? Porque aqui no último verso do Salmo, ele diz assim: quem quer que ofereça louvor, me glorifica. E aquele que ordena sua conversa corretamente, eu mostrarei a salvação de Deus. Né? Lá em Mateus 12:34, se eu não me falha a memória, diz que a boca fala o que o coração está cheio. Então nós precisamos cuidar do nosso coração. O coração aqui se refere à nossa mente, nosso pensamento, nosso entendimento. Se tiver cheio de amor, de justiça, de verdade, a nossa boca vai falar exatamente nesse contexto. Mas se tiver cheio de maldade, um coração, um pensamento, uma intenção maldosa, então a boca vai falar maldade, né? E também em Provérbios 12:18 diz assim: que tem palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz a cura. É o que eu acabei de falar. Muitas vezes um coração cheio de maldade fala uma palavra que pode ferir como uma espada a vida do seu semelhante. Mas uma palavra sábia de um coração bondoso pode trazer a cura a um coração angustiado, né? Provérbio 18:21 também diz assim, que a morte e a vida estão no poder da língua, né? O 12 e o verso 1 diz: o que ama a instrução ama o conhecimento, mas o tolo aborrece a repreensão. Então nós devemos entender que aquele que recebe a repreensão recebe de Deus, porque toda repreensão sábia, com uma intenção de conserto, de melhoramento, ela vem da parte de Deus, para que a gente
fique no caminho certo, trilhe o caminho certo, porque os maus amigos são aqueles que deixam de nos falar a verdade, deixam de nos dar uma palavra de conserto, porque querem nos ver cair no abismo. Mas quando alguém vem com uma repreensão de amor, de cuidado, é porque quer nos ajudar, nos livrar de cair no abismo. Então a repreensão é boa para o sábio, mas o tolo aborrece a repreensão. Que nós possamos oferecer a Deus sacrifícios de louvor que glorifiquem a Ele, ao seu nome, né? Aquele que ordena a sua conversação corretamente, ele mostrará a salvação de Deus, né? Então nós vemos aqui um último versículo para nós meditarmos no livro de Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 13, o verso 15. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Que as nossas palavras sejam conscientes, que sejam direcionadas para o bem, que os nossos atos, as nossas obras sejam firmadas em Deus, porque Deus é amor, Deus é justiça, Deus é verdade, Deus é a paz. Então, Ele está conosco, está pronto a ouvir as nossas orações, a receber os nossos sacrifícios, a nossa dedicação a Ele, desde que estejamos oferecendo a Ele ação de graças. Tudo aquilo que nos propomos a fazer diante de Deus, façamos com consciência, porque Deus é fiel e Ele é o justo juiz que julga segundo a obra de cada um. Que Deus nos abençoe e nos guarde e receba de nós o nosso coração, mas que o nosso coração esteja cheio de justiça, de amor, de verdade, de bondade, esteja cheio de Deus e assim a nossa boca fale da parte de Deus. Um beijo no coração.